de nosso glorioso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Amém. Mais uma vez, que a graça e a paz de nosso glorioso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Amém. Amém. Com você que está em casa, levantando o altar, fazendo da sua casa um lugar de adoração, de louvor, de intercessão, aquele que vive e reina para todo sempre. Tenho certeza que o Senhor está recebendo este culto e fazendo as bênçãos repousar sobre a sua casa, sobre a sua vida. Eu convido todos a abrirem essas Bíblias aí em Jonas capítulo 3. Jonas capítulo 3. Uma chuvinha muito boa no médio sudoeste baiano, aqui na cidade de Tapetinga. Hoje nós tivemos ontem um dia, hoje até por volta aí da meia-tarde, né? Essa garoa, esse inverno, com um friozinho aí gostoso para o tapetinguense poder usar as suas roupas de frio. Alguns nem usam mesmo assim, alguns nem utilizam mesmo assim, né? Então essa oportunidade única que não pode desperdiçar. Então, lembrar também daqueles que não têm nenhuma agasalho, né, e poder socializar, dividir. Jonas, capítulo 3. Nós faremos a leitura, eu farei a leitura aí do verso 5 ao verso 10. Nesses dias de live, a gente tem feito a leitura, não mais aquela leitura responsiva, exatamente para que as pessoas de casa não fiquem sem o acompanhamento, né? E também a máscara, né, Madeira, não dá muito conforto para fazer a leitura. Ok. Vamos lá, gente. Jonas capítulo 3, do 5 ao 10, nos diz assim: os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum. Vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza. Fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandato do rei, os seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem os leve ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos, Quem sabe se voltará Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não o fez. Pai, no nome de Jesus, abençoa, Deus, a todos que nesta noite, ó Pai, cultuam a Ti, aqueles que estarão cultuando em outro momento pelo YouTube, que sejam por Ti abençoados. Abre o céu sobre as nossas vidas, faz, ó Deus, com que a Tua boa doutrina seja destilada, a Tua palavra, ó Pai, seja ministrada e o Senhor alimente as Suas ovelhas. Vem, Pai Santo, da pasta do Teu aprisco, vem, ó Deus, alimentar as Tuas ovelhas, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, eu quero compartilhar com você hoje sobre jejum. Ah, pastor, jejum? Quem foi que disse que pode jejuar, pastor? Diante da pandemia, o senhor está doido, pastor? Tem muita gente ficando pesado na balança, né? Diante da pandemia. Tem muita gente aí cometendo pecado da gula na pandemia. Tem gente aí que não está conseguindo parar a boca no tempo da pandemia. Viu? Comer separado? Pode, porque é pandemia. Pois bem, é jejum mesmo. É jejum mesmo que eu vou falar aqui. Pois bem, o texto que nós acabamos de ver está dentro de um contexto em que a cidade de Nínive, a capital da Síria, nesta cidade havia muita violência, de maneira que não se discernia a mão direita da esquerda. As crianças não eram respeitadas, os anciãos não eram respeitados, os mais jovens
não respeitavam os adultos, os anciãos, e havia muita violência na cidade de Nínive. Ainda considerando que esse povo era inimigo ferrenho do povo de Deus, Jonas recebe de Deus a incumbência de levar a palavra de Deus a esta cidade, pois a sua pecaminosidade havia incomodado os céus. Os pecados dos ninivitas incomodou os céus. Foi de uma monstruosidade, de uma ordem de grandeza que incomodou os céus. E então veio da parte de Deus uma palavra dura e de juízo para Nínive. Jonas, ele foge porque ele queria mesmo que Nínive fosse destruída, e ele imaginava que se ele pregasse em Nínive, o povo poderia se arrepender, e Deus então não iria executar juízo sobre Nínive, e por isso que ele havia fugido. Mas Deus trata com Jonas, Jonas volta, prega em Nínive, e aqui nós estamos agora diante do texto, como resultado da pregação de Jonas. Como resultado da pregação de Jonas, nós temos toda uma comunidade, toda uma cidade, cuja a população era de 120 mil habitantes. A população dos ninivitas era, aí da cidade de Nínive, de 120 mil habitantes. E detalhe, converte todos. Gente, como disse o pastor Silvio, uau, já pensou? Você fazer uma mensagem e converter toda uma cidade? Exatamente, isso aconteceu. Toda a cidade, com seus 120 mil habitantes, se converteu. E aí nós estamos diante do texto que comprovam uma atitude de mudança de mente, de mudança de comportamento. Este povo era um povo arrogante, era um povo altivo, orgulhoso, violento, como aí o próprio texto diz. Eu fiz questão de repetir aí o versículo 8, quando diz que sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente ao Deus e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Então eles se converteram dos seus maus caminhos e da violência que havia. Mas o que aconteceu aqui? Um jejum. Os ninivitas, eles primeiramente creram em Deus, e porque creram no Deus que Jonas ali proclamou, anunciou, eles então, como consequência dessa fé, a gente tem primeiro a fé para depois o jejum. Então, a fé deles leva ao jejum. E esse jejum com uma demonstração de humilhação. Esse jejum, esta fé, seguida de um jejum, com uma demonstração de humilhação. Eles deixam as suas vestes normais e vestem-se de panos de saco, do maior até o menor, numa atitude de rendição. Aqui não é um jejuar ou jejuar, simplesmente, mas é o jejuar que traz consigo uma expressão de humilhação, de rendição. E isto chega ao rei. Essa informação, esta unção de Deus, de convencimento, convencendo cada um do seu pecado, trazendo um confronto à sua consciência. Então chega ao trono do rei, o qual tem a mesma postura, o mesmo comportamento. Tira suas vestes reais, cobre-se de pano, de saco, e assenta-se sobre cinzas. Humilhação. Deixa o seu trono, deixa a sua posição e se humilha diante de Deus, reconhecendo que quem tem o trono é Deus e que o Senhor é Deus. E eles vão em busca de uma mudança no coração de Deus. Eles vão em busca de que Deus não viesse trazer para eles a destruição, mas Deus executasse a sua bondade.
Deus executasse a sua misericórdia, Deus ministrasse o seu perdão. E com essa atitude, eles conquistam. E a cidade é abençoada. De uma maneira tal que Jesus Cristo faz menção dessa cidade diante de outras que quando ele aqui esteve, ele estava pregando. E Jesus Cristo, então, diante da incredulidade daquelas pessoas na cidade que ele se encontrava, então Jesus Cristo disse: Nínive se levantará e vai julgar estas duas cidades, em que não houve fé, em que não houve arrependimento, em que não creram nele, ao contrário, desprezaram. Então os ninivitas não desprezaram a mensagem, não desprezaram o que ouviram, não desprezaram a Deus, eles atentaram para aquilo que Deus estava a se incomodar. Embora não sendo eles hebreus, não sendo ele povo de Deus, eles não tinham o Deus de Israel como seu Deus, mas o Deus de Israel é o Deus de toda a terra. O Deus de Israel é o Deus de todas as nações, e este povo se humilha, se rende, se prostra, crê e jejua ao Deus que fez os céus e a terra. Isso vale para você que não é crente, que está me ouvindo, que não é da turma da fé, mas quem sabe esta pandemia trouxe para você um despertamento de um entendimento de que alguma coisa não está certa com a humanidade, com o mundo, e que o Senhor existe. O Deus dos hebreus existe, o Deus dos cristãos existe, e está indignado com a humanidade. E nós precisamos nos arrependermos, precisamos, como os ninivitas, jejuarmos, nos humilharmos, sairmos da nossa posição e nos rendermos ao Senhor. Por isso o texto lá de 2 Crônicas 7, 13, 14, 15, que diz: se eu enviar peste entre o meu povo, e se o meu povo se humilhar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, o que os ninivitas aqui fizeram, se converteram dos seus maus caminhos, e deixaram violência, e se humilharam, e buscaram a face do Senhor. O Senhor diz lá em 2 Crônicas: eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Pois bem, jejum. O que é jejum? Jejum é privação parcial ou total de alimento durante certo período. Mas esse jejum ele não pode ficar simplesmente nesse conceito de uma privação total ou parcial de alimentos por um certo período. Não basta ser simplesmente só um privar-se. Isso precisa ter um propósito e precisa ter oração. Porque senão vira greve de fome. Ou uma estratégia para emagrecer, que muita gente está fazendo ultimamente também. Alguém já diz assim: qual é o segredo que está tão assim? É esbelto, esbelto. O segredo é fechar a boca. Isso não é jejum. Jejum tem propósito, tem objetivo, tem oração, tem um tempo. Então você estabelece com Deus um propósito de que por um tempo, seja total ou parcial, você vai ficar aí privado de alimentação, seja ela líquida ou sólida, e aí você vai estar naquele período ali em oração. Quando terminar, no início você tem oração, dizendo a Deus qual é a finalidade daquele propósito. Durante você está em oração, vem a vontade de comer, às vezes vem a tentação, você faz um propósito, por exemplo, quem sabe, de repente aí chega em casa, está lá aquela fruteira, você passou a semana toda, você vê aquela banana pintadinha lá, e ela está dizendo: venha, né? Estou na hora, senão vou perder aqui. E aí você: meu Deus do céu, com aquele mamão, né, bem madurinho ali, lindo, serve a geladeira, e aí vem lá um monte de outras guloseimas, quem sabe. Então, não é fácil quando se estabelece um propósito. Existe às vezes tentações, provações,
Alguém que, de repente, faz lá uma comida deliciosa, lembra de você, sabe que você gosta, é o seu prato preferido, e você está naquele propósito de oração. E de repente a pessoa chega lá. Receba, muito obrigado, mas não coma, não guarda. Quando terminar, se é que dê para guardar, né? Dependendo do que seja e do tempo, mas não saia do seu propósito, porque a palavra de Deus também nos diz, está bem claro, né, que a gente não deve voltar. Se não cumprir, é melhor que não volte. E aí o jejum acaba sendo uma espécie de volta, que é um propósito, por um determinado tempo, por uma causa, e aí você vai estar jejuando. Então o jejum, ele é uma rejeição voluntária de alimento. É uma rejeição voluntária. Você voluntariamente faz esta rejeição. O verbo jejuar é às vezes associado às palavras como orar, clamar, lamentar, ou vestir-se de pano de saco, como inclusive está aqui no texto, repetindo aí várias vezes o comportamento dos ninivitas. O jejum é um ato oposto àquele primeiro ato lá no Éden. A gente lembra exatamente aí no plano da raça humana, quando lá no Éden, Deus disse para Adão e para Eva: vocês podem comer de tudo, exceto desta árvore, do fruto desta árvore. Então no Éden, comeu o que era proibido. Enquanto o jejum é recusar comer o que ele é permitido. Interessante, né? Deus disse lá que poderiam comer de tudo, mas aquilo que não poderiam comer, o homem foi lá e comeu. Viu o pecado e a misericórdia. Tudo isso que está aí, para todos nós. Então agora, irmãos, olha como é que é interessante o jejuar. Nos é permitido, e aquilo que nos é permitido, a gente decide por uma finalidade, por um propósito com Deus, não por uma questão de estética, mas por uma questão espiritual com Deus. Você voluntariamente, deliberadamente, espontaneamente, decide por não comer. Isso é extremamente importante. E aí a gente vê exatamente esse entendimento em Daniel, no livro de Daniel. Foi permitido comer. O rei que o havia requisitado ali do Império Babilônico disse que era para eles comerem, inclusive dos manjares do rei, das iguarias do rei, das comidas finas do rei. Daniel e os seus amigos eram hebreus de linhagem da nobreza, estavam ali no palácio para um propósito, haviam passado por um processo de seleção, e o objetivo deles no palácio era aprender a língua dos caldeus, para poder então estar ali facilitando todo o trabalho dos caldeus, dos babilônios com os hebreus. E Daniel, que tinha com seus amigos a liberdade, a liberação do rei, e era uma ordem do rei que eles comessem, para que eles ficassem bem, uma vez que estudar consome os neurônios, uma vez que estudar requer uma boa alimentação, mas Daniel, por um propósito com Deus, estabelece no seu coração não se contaminar com as iguarias do rei, e juntamente com seus amigos combinam ali de jejuarem. E interessante é que o desafio e a necessidade, de uma certa forma, ao mesmo tempo, era de que ele ficasse esbelto, bonito, porque seriam apresentados ao rei depois.
E Daniel, quando ele propõe o seu coração, ele combina com o copeiro de não comer aquela comida. Da comida do rei, desmanjado do rei. E o copeiro ficou preocupado, não, mas não vai poder ser assim, porque senão no dia que for apresentar, vocês vão estar diferentes dos outros. Porque Daniel propôs comer legumes. E não aquelas comidas. E é logo, já se entende que ele iria emagrecer e não iria ficar bem. Mas Daniel, para tirar a preocupação do copeiro, propôs então 10 dias de um experimento. E nesses 10 dias desse experimento, ele fica com seus amigos melhores do que os outros que estavam comendo a comida. Ao término daqueles dias, eles foram apresentados ao rei. Quando foram apresentados ao rei, a Bíblia diz que Deus deu a Daniel e aos seus amigos espírito de inteligência, de conhecimento, de sabedoria, 10 vezes mais do que de todos os outros. Olha, não foi 10 dias a propósito? 10 vezes mais. E Daniel e os seus amigos estavam bem mais bonitos do que os outros. E para Daniel, que é o idealizador, além de ter tido 10 vezes mais que todos os outros que ali estavam, o espírito de sabedoria, de inteligência, de conhecimento, Deus deu a Daniel uma capacidade de discernir visões e sonhos. E Daniel veio a ser quem foi por conta desse propósito. Daniel estava diante de si os manjares do rei, podendo comer da comida do rei, mas decidiu jejuar para agradar a Deus por um propósito que honrasse ao Senhor. E Deus honrou a Daniel. E Daniel, volto a dizer, foi quem foi por conta de ter proposto no coração renunciar àquele momento, renunciar àquela comida, enquanto que a sua nação estava padecendo, enquanto a sua nação estava sofrendo, enquanto seu povo estava sofrendo. Foi uma forma que Daniel encontrou de estar com o seu coração em Deus. E Deus honrou a Daniel. E Daniel foi um marco na vida de 4 reis. Propõe no seu coração um jejum para a glória de Deus. Propõe no seu coração um jejum pela sua nação. Propõe no seu coração um jejum pelo seu estado. Propõe no coração um jejum pela sua cidade. Propõe no coração um jejum em favor da sua família, em favor de si mesmo, para uma vida de arrependimento, de conversão, de santidade, de amor, de buscar a misericórdia de Deus. Quem sabe de repente você olha para si como um povo ninivita e viu que estava diante de uma condenação. O que fazer quando nós nos deparamos com o juízo de Deus? O que fazer quando nos deparamos com uma situação de pecado que nos aponta para uma condenação? Não nos resta outra coisa mais, senão buscar no Senhor perdão, arrependimento, conversão e com jejum e com humilhação. Então, a gente tem em Jesus exemplos de ensino. A Bíblia diz que Jesus, inclusive, jejuou, né? Interessante, né? Jesus, o Filho de Deus, jejuou. Jesus, o Filho de Deus, repetindo, jejuou. Por que eu estou repetindo isso? Porque passa, mas tem crente hoje que diz que precisa jejuar. E detalhe, ainda fundamenta lá em Isaías 58. Porque o jejum que o Senhor quer é que salte as ataduras, é que divida o pão. Sim, ali em Isaías 58, Deus está criticando a hipocrisia de Israel, a hipocrisia do culto.
E aí, naquele culto hipócrita que eles estavam oferecendo, não era um culto com coração diferente aqui dos ninivitas, era uma oferta hipócrita, era uma oração hipócrita, era um jejum hipócrita, porque ali em Isaías 58, o Senhor diz no versículo 3, no dia em que jejuais, cuidai dos vossos próprios interesses. Então era um jejum pelos seus próprios interesses, de maneira que eles apontavam o dedo um para o outro, eles contendiam. Então aí Deus rejeita tudo, não é só o jejum não, era o culto, era a oferta, era tudo, era a vida deles. Como também a gente vê muito isso no livro de Isaías, capítulo 1 fala do culto, das festividades, da rejeição do Senhor. E só que alguns pegam esse texto de Isaías e agora querem trazer para a sua vida como se isso fosse a doutrina. Não! A doutrina do jejum é bíblica no Antigo e no Novo Testamento. Basta dizer que Jesus jejuou. Ora. Jesus sai do batismo, ele vai para o deserto, levado pelo Espírito Santo, e a Bíblia diz que ele jejua. E foi um jejum de 40 dias. E vale ressaltar que 40 na Bíblia, ela traz um simbolismo de uma mudança de tempo, para um novo tempo. A vida de Moisés, ela é marcada por 3 períodos de 40, cada 40 é um novo tempo. Inclusive a gente tem esses 40 dias de jejum de Jesus, que marca. A partir dali ele sai agora e escolhe os seus discípulos e inicia-se o seu ministério. É depois do jejum. Depois do jejum que Jesus inicia o ministério. E Jesus nos ensina acerca do jejum e da sua importância. Em Mateus, no capítulo 6, nós vamos ter aí 3 coisas que eu considero importantíssimas na vida cristã. Jesus nos ensina sobre oração, Jesus nos ensina sobre esmolas e Jesus nos ensina sobre jejum. Como dar esmolas, como orar e como jejuar. Aí é muito comum muita gente criticar o ato de dar esmolas, mas não dá. É mestre em criticar, sabe dar esmola, sabe da doutrina da salvação, que não precisa dar esmola para ser salvo, mas não dá. E esquece que nós somos feituras em Cristo Jesus, criados em Cristo Jesus para boas obras. E dentre tantas, começando da obra que é comprovação de arrependimento, aquela de ser solidário, de se importar com o outro. E eu costumo falar que quando a gente pensa em solidariedade, tem que ser uma solidariedade com generosidade. Não é uma solidariedade com pena, não é uma solidariedade com dó, com lamento, não. Tem que ser solidário com generosidade, com amor, com prazer em dar, em fazer. Não é só generosidade no dar água. Quando a gente dá um copo com água com muita vontade, você quer gelada, que é natural, quer misturada? Não, eu quero gelada. Bem geladinha, por favor. Você vai lá, bem geladinha, assim está bem geladinha, põe um gelo. Quer mais? Então mais um pouquinho, tá boa. Então Jesus ensina em Mateus 6 como fazer essas coisas sem a hipocrisia. Como fazer com a mão sem mostrar com a outra. Mas é para fazer. Não é para simplesmente ficar na condição de criticar os que fazem para se aparecer e não fazer. A gente tem aí público que faz, quer se mostrar que faz, e tem outro que critica os que fazem, mas também não faz. E lembrando que o jejum coletivo ele precisa ser anunciado. Uma coisa é o jejum pessoal. Isso você não vai falar, mas o jejum coletivo, no organizar o jejum, você precisa divulgar, tal dia, tal horário, por esse problema, por essa razão, por esse objetivo, vamos estar jejuando. Mas aí tem que falar, é coletivo. Não dá para ser oculto. Mas às vezes a gente viu aí recente, inclusive, jejum coletivo e alguém, crentes, criticando. Misericórdia. Mas,
Jesus então traz esse ensinamento para nós. Que bom que ele traz ensinamento, não somente da importância do jejum, mas da esmola e da oração. E aí nós temos em Mateus 6, verso 16 e 17, quando ele diz assim: o cuidado de não mostrar aos homens que está jejuando. Então aqui está se tratando do jejum pessoal. Olha que palavra interessante. Mateus 6, eu quero compartilhar aí o verso 16 e o verso 18. Vai 16 ou 18, 17 e 18. Então, o cuidado de não se mostrar aos homens que está jejuando. E Jesus está combatendo a questão da hipocrisia, porque era jejuar, mas não segurar o rosto, não está mostrando para todo mundo estar jejuando. Mas é um jejum no secreto. Jejum de forma secreta. E o versículo 18 vai dizer o quê? O Pai que está em secreto. O Pai que está em secreto. Teu Pai que vê o que é secreto, te recompensará. Te recompensará. Tem recompensa para o jejum. Tem recompensa para o jejum. Tem recompensa para o jejum, que é feito no secreto com Deus, o Deus que está no secreto, vendo tudo. O jejum que é secreto, o Pai que está em secreto, teu Pai que vê o que é secreto, te recompensará. Mas se você torna o seu jejum público, você recebe a recompensa dos... Oh, como ele é piedoso. Oh, como ela é piedosa. Oh, é o homem de jejum, de oração. Olha, é uma mulher de jejum, de oração. Não, já recebi. Mas não recebe lá. Mas se você faz no secreto, Deus te recompensará. Deus te recompensará. Os ninivitas foram recompensados com a misericórdia de Deus, com a longanimidade de Deus. Os ninivitas foram recompensados com a benignidade de Deus, com a grande misericórdia. Deus se mostrou clemente, misericordioso, amoroso, compassivo, generoso e perdoou os ninivitas. Perdoou os ninivitas. Em Marcos capítulo 2, versículo 18, 19, 20, nos diz assim: houve ali uma discussão, houve ali uma curiosidade. Os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando e foram perguntar-lhes a Jesus acerca do jejum. Discípulo de João jejuando, discípulo dos fariseus jejuando. E os discípulos de Jesus não estavam jejuando. Então o discípulo de João, os discípulos dos fariseus, levantaram uma curiosidade, foram a Jesus, perguntam: por que os discípulos de João e dos fariseus jejuam, mas os teus discípulos não jejuam? Então Jesus Cristo lhes respondeu, está aí verso 19: acaso os convidados para o casamento podem jejuar enquanto o noivo está com eles? Não pode jejuar. O noivo está presente. E no versículo 20, Jesus Cristo disse: mas vai chegar a hora, mas chegarão os dias em que o noivo lhe será tirado. Naqueles dias jejuarão. O noivo está aqui? Não está no céu. Está aqui no Espírito Santo, né? Jesus está aqui, ó, Manuel, Deus conosco em Espírito. Mas o noivo foi retirado. O noivo vai vir. O noivo da noiva, que é a igreja, voltará. Enquanto o noivo não voltar, cabe à igreja sim jejuar. Não estou dizendo para você jejuar todos os dias, direto, assim, não é isso. Não é assim.
Mas, quando em quando, de período em período, razões a gente tem diversas. E principalmente nesse momento de pandemia, principalmente nesse momento de crise mundial, precisamos jejuar. Eu sei que alguns aí me ouvindo preocupados. Quem sabe você chegou agora, no início eu falei, pastor, jejuar, na pandemia a gente nem que se alimentar tem, inclusive tomar bastante líquido. Mas tem muita gente cometendo pecado da gula na pandemia. Tem muita gente comendo demais. Então, vamos jejuar. Não por conta de uma questão de estética, mas por conta de uma necessidade mundial. O mundo precisa do nosso jejum, da nossa oração. O mundo precisa. Não é só o Brasil, não. É o mundo. É a humanidade precisa. A comunidade científica precisa. Como precisa? Estão batendo cabeça que só. Os governantes precisam. Nosso jejum. Eles precisam do nosso jejum. E Deus espera que jejuemos. Porque é doutrina da igreja. O Senhor espera que entremos na brecha, para que Ele não faça mal. Ezequiel 22, está lá escrito 30. Busquei um na brecha, entre mim e o povo, para que não destruísse mais a ninguém. Encontrei. Então Jesus disse: chegarão os dias em que o noivo lhe será tirado, e naqueles dias jejuarão. Tem outro fato bem interessante em Mateus 17. Quando Jesus desce do monte ali, Jesus sobe ao monte com 3 discípulos, Pedro, Tiago e João. Lá acontece um momento da transcendência, o monte é transfigurado. Mas os outros discípulos ficaram cá embaixo. E cá embaixo houve uma batalha, porque houve um homem que tinha um filho com problema, em que este filho ficava endemoniado, e levaram os discípulos, e os discípulos foi uma batalha, uma luta, mas não conseguiram expulsar o demônio. E aí Jesus, quando desce, se depara com a situação, e o pai do menino diz: olha, eu levei os teus discípulos, mas eles não puderam, e aí ele levou a causa, o problema para Jesus. E Jesus então expulsou o espírito mau, e aquele jovem foi liberto. E aí depois os discípulos chamaram Jesus em particular, querendo entender, porque não tinham conseguido expulsá-lo. Mateus 17, 19. Por que não conseguimos expulsá-lo? Perguntaram para Jesus. Por que nós não conseguimos expulsá-lo? Interessante, que esses 9 discípulos aí, eram 12, 3 foram com Jesus, e 9 ficaram cá. Veja que ele não era muito da oração, nem um pouco do jejum, né? Esses outros 3, eles estavam mais próximos do Senhor. Pedro, Tiago e João eram mais da intimidade, estavam mais próximos do Senhor. Os outros estavam cá. E eles perguntaram: por que nós não conseguimos expulsar? Não conseguimos expulsar. E no versículo 20, Jesus Cristo primeiro fala assim: por causa da pequena fé. Qual foi a primeira coisa que aconteceu lá com os ninivitas? Eles creram em Deus. Porque creram, se humilharam, se converteram das suas posições, mudaram a sua forma de pensar a vida, acerca de si mesmo, acerca de Deus, mudaram o comportamento, mudaram a atitude e jejuaram, buscando no Senhor uma mudança, e que Deus agisse com amor, com misericórdia, com perdão, como de fato o Senhor agiu. E eles entraram para a história, quando Jesus citava lá na frente, dizendo que Nínive condenaria a outras cidades. Então Jesus primeiro diz: olha, por causa da vossa pequena fé, que você não conseguiram expulsar. Mas se vocês tiverem fé, como do tamanho de um grão de mostardas, direis a este monte: passa-te daqui para lá, e ele passará, e nada vos será impossível. Nada vos será impossível. Agora imagine, se você tem fé, se você ora, se você jejua, porque o jejum é uma oração. Não existe
jejum sem oração. Jejum sem oração é grande fome. Ou é simplesmente uma dieta para emagrecer. Jejum tem um propósito, tem oração, tem uma finalidade. Então, se tem fé, se tem jejum com oração, nada vos será impossível. Porque no verso 21 Jesus diz: mas esta espécie de demônios não sai, a não ser com oração e jejum. Então era necessário aqui os 3 ingredientes: fé e oração com jejum. Fé e oração com jejum, para que aquela casta saísse. Então tem coisa na vida que é fé e jejum com oração. Jejum com oração é a resposta que você está precisando nessa noite. É a resposta. Está embaraçado? Tenha fé. Hoje é culto fé. Pastor, eu vou exercitando a minha fé, mas não estou conseguindo. Então para jejuar. Continua exercitando a fé, agora regada com jejum e oração. E você vai ver a mudança. Nós vamos ver jejum em tempo de crise com alguns personagens. Por exemplo, no tempo de Joel, a Bíblia fala no capítulo 2, no versículo 12 e o versículo 15, bem interessante, que o Senhor, através de Joel, convoca o povo para jejuar e para orar. Agora, porém, declara o Senhor: volte-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Deus usa o profeta Joel para falar ao povo hebreu que se voltasse para o Senhor. Não é simplesmente se voltar de qualquer jeito, só arrependido ou só convertido, com pranto, com jejum. Deus estava requerendo da nação de Israel, nos dias de Joel, converter-se com jejum e com oração. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor: convertei-vos a mim de todo o vosso coração, isso com jejuns e com choro e com pranto. Não seria isso Deus requerendo da humanidade nesse momento? O Senhor requerendo de nós? Não será isso, quem sabe, Deus esteja esperando de nós? Que o busquemos com jejum, com oração, com a mudança de comportamento, com humilhar-se. Então diz assim o 13: rasgai o coração e não as vossas vestes, convertemos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, tardio em ira, em grande benignidade, e se arrepende do mal. Os ninivitas, que não eram hebreus, entenderam isso, fizeram e lograram, alcançaram, acessaram, usufruíram da bênção, da misericórdia. Então 15, aí de Joel 2, diz assim: tocai a trombeta em Sião, prolongai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene. Proclamai, era para se proclamar um jejum a toda a nação. Proclamai, tocar a trombeta. Tocar a trombeta é anunciar, proclamar. Prolongai um santo jejum para todos. E aí, irmãos, como fruto deste tocar a trombeta, desse prolongar esse jejum, deste congregar, deste santificar o povo, de buscar de Deus aí a sua misericórdia, o seu perdão, é que veio o avivamento. É que na sequência você vai ver o texto falando do Senhor repreender as pestes, do Senhor trazer alegria em meio da tristeza, do Senhor trazer o ânimo em meio do desânimo,
do Senhor trazer a coragem em vez do medo. Não tem mais animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto, a figueira e a vide produzirão com vigor, as empresas ressurgirão, aleluia, empregos fluirão, a saúde voltará, as pragas desaparecerão, a alegria reinará, as eiras se encherão de trigo. Restituí-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, migrador, destruidor, cortador, o meu grande exército que enviei contra vós outros. E a sequência desse texto é o quê? Avivamento. Derramarei do meu espírito sobre toda a terra. E o Senhor derrama do seu espírito. Hoje aqui de manhã foi uma bênção. O pastor Josemar aqui, tem umas companheiras aí que eles estão vindo, vêm assim, tem uma que fez a reforma na casa, sumiu. Não vai denunciar não, né, pastor? Não denunciar não. Foi bênção hoje aqui. Texto de Miqueias, nós oramos aqui, um versículo que fala muito sobre isso, essa questão do Espírito de Deus que enche a casa. O Espírito de Deus sobre o profeta que tem Espírito de Deus, profeta que não tem Espírito de Deus. E qual a mudança, qual a realidade entre um e outro, a diferença entre um e outro. Nós vimos isso aqui, como foi bênção hoje aqui pela manhã, clamando. Então nós vamos ver como consequência desta pandemia, como consequência deste vírus que veio com uma peste assolando todas as nações, se nós jejuarmos, orarmos, buscar ao Senhor com humilhação, nós iremos ter uma grande colheita. É neste ano, preste atenção, é neste ano. Não pense que 2020 é um ano perdido, não aceite a ideia de que 2020 é um ano perdido, porque não é. Perdido para aquele que não buscar o Senhor, porque se você busca o Senhor, pode ter certeza. Porque aqui em Joel 2, inclusive, nesta busca do povo, o Senhor trouxe o que? A restituição. Restituí-vos-ei, anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, destruidor, cortador, por toda a praga, por toda a peste que havia sido enviada sobre tudo. Porque houve uma santa convocação, um jejum, santo jejum chamado aqui em Joel. E que o Senhor estava requerendo o povo converter, não simplesmente, mas o converter com oração, com jejum e com humilhação. Nós vamos ver também nos dias, foi pregado aqui na nossa escola bíblica. Nós estamos com a escola bíblica em oração para tempo de crise, cada domingo pela manhã. E você está convidado, está aqui conosco no domingo pela manhã. Nós tivemos aqui, eu não lembro agora quem foi que ministrou sobre Esther. Célia, irmã Célia. Pois, irmã Célia. Irmã Célia, ministrou sobre Esther. Então, os dias de Esther foram um dia de crise. Mas para Esther estava tudo muito bem, olha, ela era rainha. De repente você está aqui me ouvindo, negócio de jejuar, pastor, estou tão bem aqui, meu salário está entrando, não tem esse problema. Tenho dinheiro, tenho um plano de saúde. Quem sabe até já comprou um respirador. Já tem até em casa. E olha que o respirador é para o último caso, né? Que deu livre de chegar a precisar de respirador. Misericórdia. Mas de repente já tem lá seu respirador, já tem lá sua medicação, que embora não haja nenhuma comprovação, mas já tem algumas aí que desconfiam com a prática do dia a dia, vem que elas estão dando 90%, tem algumas aí dando certo em vários lugares no mundo. Então tem sua caixinha lá. Essa, deixa eu para quê? Tem o meu salário. Estou com o meu respirador em casa. Para que eu vou jejuar? Esse cara estava assim, era a rainha. Mas havia uma ameaça de morte para Israel. Havia um plano maligno. O homem, movido de inveja, querendo destruir o povo de Deus, coisa do inferno, de Satanás, planejou eliminar o povo de Deus. Havia uma sentença de morte
para o povo de Deus. Esther foi desafiada a intervir, a agir, mesmo correndo risco, porque não poderia ser chamada, entrar na frente, ou melhor, não poderia entrar na presença do rei sem que fosse convidada. Embora sendo ela rainha. Se não fosse solicitada, não podia chegar assim, entrar. Na lei era a morte. Esther já havia sentença de morte para a nação e ela correu esse risco. Mas antes de Esther correr o risco, quando ela foi desafiada pelo seu parente, já que ela estava na condição de rainha e tinha acesso ao rei, e só ela podia chegar ao rei para fazer o rei mudar aquele entendimento e um decreto. Então, Esther disse assim no capítulo 4, verso 16: vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Vão jejuar em meu favor, eu e as minhas moças. Estaremos também jejuando por 3 dias e 3 noites. Eu e as minhas criadas jejuaremos como vocês. A rainha Esther, aquela que estava no palácio, aquela que estava no bem bom, porque ela entendeu que era o povo dela e de repente ia descobrir. Tem uma historinha bem interessante que eu vi hoje alguém contando. O camarada falou assim: essa coisa de não se importar com o outro. E isso é um fato que aconteceu nesse momento, assim, de vez em quando na história acontece certos levantes por questões ideológicas, né? E está acontecendo muito disso hoje, né? A questão da censura, da imprensa. Então você vê parte da imprensa tranquila, porque e outra sofrendo, quando é conveniente, né? Aí isso foi Alexandre Garcia, ele falou assim, ele contou o momento da história, desses levantes ideológicos, de vez em quando acontece, dessas intolerâncias. E aí, então, foi eliminar os judeus. Estou falando aqui dos judeus, eu lembrei disso. Eliminar os judeus. É o judeu, não tem nada a ver, eu não sou judeu. Eliminar os judeus. Era o vizinho. O vizinho era judeu, mas aí ele lá eliminou o judeu. Depois, que outro vizinho lá era comunista. Eu não sou comunista, então se dane os comunistas, que seja os comunistas. Aí foi lá, eliminou o comunista. Aí depois, eliminar os católicos. Eu não sou católico, então vamos lá. Eliminou os católicos. É meu vizinho, mas eu não sou católico, então não vou me importar, porque eu não sou católico. E aí depois veio o problema para ele. E eu agora não tenho vizinho para ser por mim. Então precisamos ter cuidado quando o problema é com o outro e a gente pensa que é só com o outro, e ele é com a humanidade inteira. E a gente precisa se importar com as injustiças, seja elas de que lado for. Injustiça é injustiça, mentira é mentira. A gente precisa se importar. Não, minha vida está tranquila, hoje João não, isso aí não me diz respeito, não está mexendo comigo. Quando não mexer comigo, quando está para lá, não. Esse problema ele é global, então nós precisamos fazer um jejum pela dimensão global. Você, pastor, e minha oração vai, porque você vai orar, você vai jejuar, não é olhando para a quantidade de continentes, não é olhando para a quantidade de nações, de povos, que a quantidade de povos é muito mais do que a quantidade de nações. Aqui no Brasil, por exemplo, é uma nação com vários povos. Mas você vai olhar para a grandiosidade do Deus a quem você estará orando e jejuando. Então olha para o tamanho de Deus, olha para o tamanho do amor de Deus, olha para o tamanho da graça de Deus, olha para o tamanho da bondade de Deus. E aí exercite o seu jejum, oração, e você vai ver a resposta.
Então Esther orou com as suas criadas e com os judeus. Eles oraram 3 dias, 3 noites, e o Senhor trouxe a resposta. E aquele que havia preparado a forca dela foi enforcado, mas nenhum hebreu pereceu. A gente tem um momento de Neemias, é um outro personagem bastante interessante para finalizar, que é aquele personagem que estava tudo bem com ele. Neemias trabalhava no palácio. Neemias era o provador do rei. Ó, comia a comida fresquinha. Às vezes envenenada. Mas você viajando, você sabe o que é? Ou aqui mesmo, você viajar não. Você vai ao restaurante, entende? Vou ao restaurante. Você vai ao restaurante que hora? Vai almoçar fora, vou ao restaurante. Aí vai almoçar 12h30, 1h, chega lá, a comida deixa eu mais aqui. Agora, vou almoçar no restaurante, vai logo você. Vai logo lá. Chega lá, de preferência, meio-dia, ou até antes um pouquinho, você vai ver lá, ó, comida fresquinha. É gente, é diferente. É diferente. É diferente. Então pensa aí, Neemias está lá, provador. Antes de comer, que comer era ele. Olha, maravilha. Aí chega a notícia, Neemias fica sabendo que a cidade de Jerusalém está devastada. Muros caídos, portões queimados. Qual é a atitude de Neemias? Chora, se humilha, ora e jejua. Em Neemias 1,4 diz: quando ouvir essas coisas, sentei-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Jeremias não ouviu o relato da capital de Israel, Jerusalém, e ficou da mesma forma. Você não pode ver no noticiário, você não pode ver essa mudança no mundo e ficar da mesma forma, sem uma oração, sem um jejum. Não dá. Não dá. Em ver a situação que está aí, o desemprego, mortes, corrupção, oportunistas, o vírus que é uma realidade no nosso país e em muitos países, e ficar tendo a vida normal? Não dá. Irmãos, o jejum foi uma prática da igreja cristã na era apostólica, inclusive para a tomada de decisões, para o envio de missionários. Em Atos 13 fala que a igreja de Antioquia, eles enquanto jejuavam e oravam, o Espírito Santo ministrava, dizendo: separai-me Paulo e Barnabé para a obra que os tenho designado. Então a igreja primitiva, ela tomava decisões pelo mover do Espírito, mas esse mover do Espírito, ele era consequência de uma igreja que jejuava e orava. Não simplesmente reunia e tomava decisões no seu entendimento. Era uma igreja que jejuava e orava. E por isso ela avançava, porque ela tomava decisões pelo Senhor. Era o Senhor que estava ali presente. Mas para isso, tinha jejum e tinha oração. Então, queridos, a gente pode lembrar, aí finalizando, de Jesus. Lá em Mateus 26:41, Jesus está no Getsemane e ele pede o discípulo a orar, e o discípulo não consegue orar, eles estavam carregados, cansados, e às vezes tem muita gente assim cansada, e não consegue nem orar, quanto mais jejuar. Nem orar consegue. Muita gente assim, sonolentos, dormindo, Jesus numa angústia de morte, de maneira tal que somatizou, em vez de suor, caiu gotas de sangue, os poros se abriram. Jesus pede oração, verbaliza, sinaliza com palavras,
como se a sua angústia não era visível, porque a sua angústia era visível, a sua aflição era visível, mas além de uma aflição visível, de uma angústia visível, ele verbaliza e ele pede oração. Você sabia que tem muitas coisas que não precisa ninguém pedir oração? Já está aí. Não precisa falar aqui, olha, gente, vamos orar, vamos jejuar pelo mundo. Já está aí. Mas Jesus verbaliza, pede, sinaliza. E os discípulos, de cansados, não conseguiram vigiar 1 hora. E olha, ao pedido de Jesus também não era sozinho, não, viu? Era 1 hora lá de joelho, 1 hora lá de oração. E eles disseram, vocês não conseguiram vigiar 1 hora comigo. E por 3 vezes Jesus vai a eles estão dormindo. Aí quando Jesus se levanta e desperta e vem para enfrentar o traidor, que havia sido corrompido e vendido Jesus por 30 moedas de prata, Satanás havia enchido o coração de Judas, Jesus diz assim: a carne é fraca. A carne não quer jejuar. A carne não quer orar. A carne é fraca. O Espírito está sempre pronto. O Espírito está pronto. O Espírito quer. O Espírito quer orar. O Espírito quer jejuar. O Espírito quer as coisas de cima. Mas a carne quer as coisas da terra. Deixe prevalecer o Espírito e não a carne. Amém? Amém. E vamos jejuar. Vamos jejuar. Não vou dizer a você que tipo de jejum você vai fazer. Cada um com as suas limitações. A Bíblia fala lá em Lucas 2, 37, de Ana, que era uma viúva de 84 anos. 84 anos. Lucas 2, 37. Ela servia a Deus no templo, todos os dias, com jejum, com oração e falando de Jesus. Estou dizendo que você que está me ouvindo de 84 anos vai fazer isso. Mas estou dizendo que não tem desculpa não. Entendeu? Tem desculpa não. Eu não vou mais porque eu tenho 50, eu tenho 60, eu tenho 70, 84 anos aqui. Certamente ela tinha saúde, tinha condição, podia fazer. Mas tem gente aí bem mais jovem que já não vai ter condição de fazer, porque toma medicação, etc e tal, tem medicação de uso contínuo, e que a pessoa precisa se alimentar, então tem toda uma dinâmica, tá? E aqui eu não vou dizer como fazer, nem como fazer, a ideia é despertar você para jejuar. Amém? Todos em pé no nome de Jesus. Usar da fé e do jejum com oração, para que aquilo que é impossível se torne possível no nome de Jesus. Jesus disse, essa casta só com jejum e oração, porque ele já tinha falado da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, uma fé, você pode dizer esse monte, transporta-te daqui para lá e ele vai ser transportado. Convido os pastores para essa louvor. Nós vamos orar no nome de Jesus, fazer um som com óleo. Base nesta palavra de fé, para que Deus te fortaleça, lance por terra o desânimo. E você seja levantado nessa noite com fé e coragem, no nome de Jesus. Deus Pai Todo-Poderoso, a tua palavra foi ministrada, Deus. Levanta cada um como um guerreiro do Senhor. Levanta cada um, ó Deus, com entendimento da importância do jejum e disposto a jejuar, ó Deus, por si mesmo. Jejuar pela sua família, jejuar pela sua cidade, jejuar pelo seu estado, jejuar pela sua nação, jejuar pela humanidade, jejuar pela sua geração. Pai, tenha misericórdia de nós. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, ajuda-nos a jejuar no secreto, e o Senhor que vê no secreto venha nos recompensar. Que o Senhor abençoe, recompensando cada um, ó Deus, conforme as suas orações, seu jejum e a fé depositada em Ti. Pai, estaremos tocando com óleo da unção nesta hora, e que o Senhor impede a sua bênção, dissipe todo o poder das trevas e lance por terra todo o mal, em nome de Jesus.